bin ein Berliner. I have a dream. Tudo pela nação, nada contra a nação. Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos ao novo episódio de A História Repete-se com Lourenço Pereira Coutinho e comigo, Margarida de Magalhães Ramalho. Olá, Lourenço. Olá, Margarida. Hoje vamos falar de um episódio que fez tremer a ditadura salazarista e iniciou aquilo que eu posso chamar o ano de todos os perigos para o regime. Referimos-nos ao assalto do Paquete de Santa Maria, a coqueluche da Companhia Nacional de Navegação. Seria esfiado pelo capitão Henrique Galvão, com a anuência de Humberto Delgado, dois antigos pesos pesados do Estado Novo e que há muito se encontravam em rota de colisão com Salazar. Connosco está o advogado Francisco Teixeira da Mota. Bem-vindo, Francisco. Autor do livro Henrique Galvão, um herói português, editado pela Oficina do Livro em 2011. Como é habitual, e antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos olhar um pouco para trás. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias. Henrique Galvão nasceu em Barreiro em 1885. Aos 19 anos, entraria para a vida militar e começaria a publicar os seus primeiros artigos. Descontente com o regime republicano, ajudaria Sidónio Pais a conquistar o poder em 1917. Anticomunista convicto, vai estar entre os revoltosos de 28 de maio de 1926. No ano seguinte, porém, intentaria um golpe militar que ficou conhecido pela Revolta dos Fifis, por integrar o comandante Filomeno da Câmara e Fidelino Figueiredo. O objetivo era repor o espírito que norteara o 28 de maio para pôr cobro a situações de compadrio e escândalos que sucediam entre os membros da ditadura. Gorado o golpe, é deportado para Angola. O contacto com a África marcá-lo-ia para sempre. Amnistiado, acabaria por ser indigitado mais tarde para altos cargos naquela colónia, nomeadamente o de governador do distrito do Ila. Seria para ele um tempo feliz, tendo por companheiro um leopardo que lhe vinha comer à mão. Apesar do seu bom desempenho, era exonerado em 1929, regressando a Lisboa. Reconhecido como autoridade em questões coloniais, é convidado a organizar no Porto, em 1934, a primeira exposição colonial portuguesa e, anos mais tarde, a secção colonial da Exposição do Mundo Português e o seu cortejo histórico. Enquanto isso, ia publicando livros, artigos e peças de teatro. Em 1935, António Ferro convida-o a organizar e dirigir a emissora nacional. Entre 1937 e 1950, é enviado diversas vezes a Angola como inspetor. Apesar de colonialista convicto, Galvão será o maior crítico do que se passava nas colónias. Denunciaria na Assembleia Nacional a incompetência e a corrupção da administração colonial, a falta de assistência sanitária, as violências impunemente exercidas sobre a população nativa, bem como a questão do trabalho forçado, que, segundo ele, era pior que a escravatura. Mais tarde, Marcelo Caetano reconheceria que todas estas denúncias eram verdadeiras. Aos poucos, desilude-se com o regime e escreve no seu diário: "E pensar que todas as frases que o Estado Novo, pela boca de Salazar e de outros, proferiram há 15 anos tão justamente contra o Estado Velho, servem hoje como uma luva ao Estado Novo." A forma desassombrada como fala e escreve começa a atrair a atenção da PIDE, a Polícia Política. Em 1951, afasta-se definitivamente do regime, apoiando a candidatura presidencial de Quintal Meireles. No ano seguinte, seria um dos criadores da Organização Cívica Nacional, que reunia todas as correntes políticas, à exceção de comunistas e fascistas.
é então detido pela PIDE. A dureza do internamento no Forte de Peniche obriga a que seja transferido para a Enfermaria Penitenciária de Lisboa. Com a conivência de outro preso e de quem o visita, faz sair da prisão uma série de panfletos corrosivos que terão grande circulação. Identificado como seu autor, a sua pena de prisão é prolongada por 3 anos, enquanto aguarda julgamento. Em 1952, Humberto Delgado, ainda figura conceituada do regime, oferece para o defender em tribunal militar. Galvão recusa, sabendo que isso iria prejudicar a sua carreira. Delgado, entretanto, era enviado para Washington como representante de Portugal na NATO. No entanto, não esquece Galvão e visita-o sempre que vem a Lisboa. Em 1957, é Galvão que o desafia a ser candidato à oposição nas eleições presidenciais do ano seguinte. A onda de adesão a esta candidatura faz tremer o regime, que acabaria por adulterar os resultados eleitorais, dando vitória ao almirante Américo Tomás. Humberto Delgado exila-se no Brasil. Entretanto, Henrique Galvão, condenado agora a 16 anos de prisão, é internado no Hospital de Santa Maria. Ajudado por uma enfermeira, consegue fugir em janeiro de 1959, refugiando-se na Embaixada da Argentina. Na Venezuela, onde se exila, com um grupo de exilados políticos espanhóis, forma a DRIL, Diretório Revolucionário Ibérico de Libertação. É então planeada a Operação Dulcinea, cujo objetivo era denunciar internacionalmente as ditaduras ibéricas e promover, a partir de um ponto do Império, um levantamento que acabasse por derrubar Salazar e Franco. É neste contexto que 24 membros da DRIL, metade portugueses, metade espanhóis, embarcariam no Santa Maria, em Portos das Caraíbas, a 20 de janeiro de 1961, há precisamente 65 anos. O navio transportava 600 passageiros e 370 tripulantes. O plano inicial era tomar o comando do navio, seguir para Fernando Pó, onde apresariam uma corveta espanhola, e seguir depois para Luanda, onde acreditavam poder fomentar uma revolta contra o regime. No entanto, a morte do terceiro piloto e ferimentos graves em 2 tripulantes obrigaram Galvão, por uma questão humanitária, a desembarcar os feridos em Santa Lúcia e, de algum modo, a inviabilizar o objetivo final. Invocando pirataria, Portugal, como membro da NATO, pediria ajuda aos seus aliados para interceptarem o navio, agora batizado com o nome de Santa Liberdade. A tese de pirataria, porém, não convenceu nem o governo britânico nem o americano, que preferiram acreditar tratar-se de um ato político. Localizado o navio, apenas foi mantido sob vigilância. Para desarmar as investidas das agências noticiosas portuguesas e espanholas, Galvão desmultiplica-se em telegramas para a imprensa internacional, que dará ao acontecimento grande cobertura. Henrique Galvão e os seus companheiros acabariam por pedir asilo político ao Brasil e a 3 de fevereiro entravam no porto de Recife. A aventura tinha terminado. Apesar de tudo valer a pena, já que a imagem de Portugal no estrangeiro nunca mais seria a mesma. Para o regime, o ano de 1961 ainda iria piorar mais. A 4 de fevereiro, aproveitando a presença de jornalistas estrangeiros em Luanda, que esperavam a eventual chegada do Santa Maria, os movimentos independentistas MPLA e UPA assaltaram as cadeias de Luanda, libertando todos os presos políticos. Um mês depois, os massacres no norte de Angola fariam enviar os primeiros contingentes de tropas portuguesas. Era o começo da guerra colonial, que se estenderia nos anos seguintes à Guiné e a Moçambique. Ainda em novembro de 1961, o incansável Henrique Galvão organizaria o desvio de um avião da TAP, fazia a ligação Casablanca-Lisboa, para lançar panfletos anti-regime sobre as principais cidades do país. Um mês depois, o ano terminava com a União Indiana a integrar Goa, Damão e Diu. O Império e o regime entravam na sua reta final. No exílio, Humberto Delgado e Henrique Galvão acabariam por se desentender. Em fevereiro de 1965, o general Sem Medo, como ficou conhecido, era assassinado pela PIDE. Galvão continuaria a sonhar com o derrubo de Salazar, mas morreria semanas antes deste, em junho de 1970. Francisco Teixeira da Mota, diga-me o que é que o levou a interessar-se por esta figura muito controversa, mas muito fascinante. Bom, por isso mesmo, por ser controverso e fascinante, naturalmente, não é? Portanto, isso leva a interessar-se. Também houve mais motivos.
por um lado, foi uma conversa com o Francisco Manso, que é realizador de cinema, que ia fazer o filme sobre o Santa Maria, que fez um filme sobre o Santa Maria, e eu acompanhei-o nessa feitura, e portanto estudei o assunto. E, por outro lado, o acesso ao processo judicial. Procurei o processo judicial e, através dos processos judiciais, que ele teve vários, não é? Porque ele teve vários processos judiciais. Teve de facto o de Santa Maria, em que foi julgado e condenado à revelia, porque não estava cá. Mas teve outros em que estava cá, como esse foi referido, desse panfleto clandestino que ele conseguiu editar dentro da própria prisão, e só isso já dá a noção de uma pessoa dentro de uma prisão, no tempo que se vivia do Estado Novo, consegue aliciar lá um indivíduo, lá um outro preso. Era um outro recluso. É um outro recluso também, pagando-lhe eventualmente, naturalmente. Porque eram tempos de muita miséria, não é? Também é preciso ver que eram tempos de muita miséria. E ele era um oficial. Isto é, mesmo maltratado como ele foi pela PIDE, ele foi altamente maltratado, ele passou anos de prisão, condições de saúde péssimas, tortura de sono, de drogas, mas não tortura propriamente fisicamente, não, porque era um militar, porque era um oficial do Exército. E ele tinha esse estatuto, ele tinha esse privilégio, digamos, porque o regime e a própria PIDE tinham um certo respeito por ser Exército. Mas porquê é que me interessei? Interessei porque estas pessoas que afrontam o sistema de uma forma, dão o peito às balas, que é o que ele fez, que ele fez ao longo da vida. Tendo razão e não tendo, porque estas pessoas também são um bocado insuportáveis no convívio humano, no dia a dia também são um bocado, porque estão sempre empenhados daquela missão em que estão cumpridos, daquele seu enorme ego, é um ego enorme. E, portanto, depois são conflituosas, não é? São naturalmente conflituosas. São naturalmente conflituosas. E, portanto, eu interessei-me por isso, porque era fascinante o percurso dele, porque foi pró-Salazar, anti-Salazar, foi anticomunista, sempre profundamente anticomunista. Ele tem uma parte que é uma parte sempre um bocadinho estranha, que é quando foi o assassínio do Humberto Delgado, indiscutivelmente pela PIDE, não é? Na altura não era indiscutível, mas é. E ele estava no Brasil, chegou a insinuar que isso tinha sido o Partido Comunista. Então, porque ele tinha uma particular aversão ao Partido Comunista. Sim, e outra coisa, ele durante a Segunda Guerra Mundial ele tinha simpatias pró-alemãs. É verdade. Pró-nazis. Portanto, e durante todo o princípio do Estado Novo, ele aderiu à ideologia do Estado corporativo. Era um delfim do Salazar. Só que o Salazar não sabia que não podia confiar nele, porque são aquelas pessoas que têm muitas qualidades, mas que não são fiéis nem leais até ao fim. São pessoas que pensam por si. E, portanto, amanhã é capaz de pensar de outra maneira. Mas mais que pensar por si, talvez o problema aí fosse a instabilidade dele. Não ser uma pessoa com alguma instabilidade emocional, o Henrique Galvão. Eu não sei se seria tanta instabilidade emocional, não me inclinava tanto para isso, porque ele conseguiu sempre fazer aquilo que quis. Portanto, instabilidade emocional no sentido em que, tinha muitos affaires, isso é verdade. Nessa parte emocional, não no aspecto romântico, mas no aspecto de uma pessoa com oscilações. Não, mas ele não era oscilações tanto de depressivas ou de bem-estar e mal-estar. Não, ele era mais uma pessoa que estava convicto daquilo que queria fazer. E enquanto os seus superiores, digamos, no Estado, serviam aquilo que ele queria, ele estava lá. Se ele achava que aquilo já não servia, ele começava primeiro a recalcitrar baixinho, devagarinho, e incompatibilizava-se, porque ele não deixava que o pisassem. Ele não deixava, ele tinha um ego muito grande e estava sempre em luta, mas isso tanto fazia depois serem pessoas mais simpáticas, menos simpáticas. Ele com Humberto Delgado também era no Brasil, que é um caso clássico da guerra entre eles, aquilo eram dois galos dentro do mesmo poleiro. Quando eles conseguiram incompatibilizar-se rapidamente. Completamente. Portanto, era um personagem, o que ele tem de que eu penso, para já era um bom escritor. Escrevia bem, escreve com uma ironia extraordinária. Então, parte política sim, mas também tem aqueles romances todos dele, o Curica, uma série de romances que tiveram muito sucesso na altura. E foi tradutor eu já não me lembro muito bem, do O'Neill. E continuou a traduzir na prisão. Continuou a traduzir na prisão. Daí que ele fazia. Aliás, tinha dinheiro, claro. E depois tinha essa alma um bocado sensível, um bocado poética. Ele adotou um passarinho
com quem vivia na prisão, que entrou lá na prisão, que ele alimentou, que salvou a vida, e teve sempre esse passarinho. E quando esteve, por exemplo, no Hospital Santa Maria, tinha o seu passarinho lá, e os pitos tinham de aguentar o passarinho, e quando ele fugiu, a primeira coisa que ele tratou foi tratar de tirar o passarinho lá do Hospital Santa Maria, não deixou lá o passarinho. Que era para não matarem o passarinho. Uma personalidade complexa, mas recuando um bocadinho e indo aos primórdios de Henrique Galvão, como disse, ele de facto, a seguir a maio de 1926, ele está de certa forma com a nova situação. Sim, completamente. E adere aos ideais até anteriores ao Estado Novo, aos ideais da ditadura militar e depois aos ideais nacionalistas. E está com elas, e é nessa altura e nessa qualidade que ele descobre a África e descobre Angola primeiro, e onde está também como administrador e governador colonial, e onde se incompatibiliza. É muito curioso isso, porque ele de facto até era, ideologicamente, até seria um integralista, seria ainda anterior seria próximo dos integralistas, Sardinha, de todas essas visões. Depois, ele, quando vai para a África, ele primeiro vai para lá exilado, na sequência do golpe dos fifis. O golpe dos Fidelino de Figueiredo, que era um golpe, digamos, da extrema-direita em relação à direita que estava no poder, porque achava que havia já uma traição aos princípios do 28 de maio. Vai para lá. E depois consegue congraçar as graças do governador na altura, já não me lembro exatamente quem é que era, mas do governador na altura, e vai subindo até chegar até governador da Huila. E portanto, ele era um caçador exímio, e tinha lá uma pandilha de amigos dele, com quem escreveu livros, de caçadores. Ele chegou a matar 99 elefantes, acho ele. Que horror. Até é fantástico, não é? Não chegou ao 100º, mas depois arrependeu-se. Depois teve a noção daquilo que estava a fazer. Eu conheci muito bem uma sobrinha neta dele que dizia isso dele, e que também dizia das simpatias nazis no tempo da guerra, por causa das questões familiares que ela ouvia. Mas ele era um caçador exímio e tinha essa coragem, tinha esse ascetismo existencial. Sim. Ele não se acomodava aos confortos. Essa exigência... Exatamente, que é uma coisa muito interessante. Física e moral. Física e moral em relação a si mesmo. Ele não exigia mais aos outros que a si mesmo, naquela frase feita, mas que é uma frase real no caso dele. Ele é uma pessoa que tem perante si um enorme nível de exigência e, portanto, e vivia lá em África fazendo... Ele fez porquê que ele foi afastado da África? Porque ele fez-me publicar uma portaria em que fazia uma ironia, porque ele já estava a pegar, não sei se era com o Carmona. Era com o Filomeno... Estava lá o Filomeno. Sim. O Filomeno da Câmara. O Filomeno da Câmara. Mas creio que ele fez foi uma portaria, publicou uma portaria em que ironizava sobre o Carmona. Sobre o Carmona, sobre o aspecto dele ser casto, ser uma figura casta, ou qualquer coisa assim, e publicava isso na portaria qualquer à volta. Ao estilo do Franco. Ao estilo do Francisco Franco. Exatamente, a fazer assim uma ironia. E creio que foi isso que o castigou. Portanto, era um homem... havia também aqui um lado provocador nele. Sim. Completamente provocador. Eu acho que ela era... Essa coisa. Ele tinha essa vantagem, como outros personagens que existem na existência, que uma pessoa vai encontrando, não são muitas, são pessoas para o bem e para o mal. Há pessoas para quem a realidade é um pormenor. Porque o que vai dentro delas é muito mais importante, e aquilo que elas veem, aquilo que elas querem ver e aquilo que elas querem fazer é que determina o comportamento deles. Não se acomodam à realidade, a realidade que se tem um bocado a acomodar a eles. Isso é fascinante, porque várias vezes se encontra isso. Tem períodos em que ele tem de recuar e tem de se adaptar, mas em geral ele está sempre a querer transformar a realidade atrás dos seus sonhos. E essa característica de fazedor, como hoje em dia se diz, é muito patente depois também no papel que ele teve na exposição no Porto, na exposição colonial no Porto, depois na emissora nacional. Ou seja, ele na década de 30, na década da afirmação do Estado, no tempo da afirmação do Estado Novo, ele tem um papel importante no regime. Portanto, ele é uma pessoa do regime. Obviamente que combatendo e indo contra comportamentos individuais. É um doer, é uma pessoa que faz, não é? E portanto não era, que era o que se diz que tinha essa ambição. Nunca vi que isso fosse, mas pode ser verdade, eu não consegui perceber. Que ele queria ser era um político no sentido de um ministro, estar no poder e não a fazer coisas. Ele, a emissora nacional, as exposições, a secção colonial também da exposição de 1940, tudo isso são coisas que ele tem grande capacidade de realização, mas que no fundo
é um subalterno. Claro, não é o patamar de quem decide, é o patamar de quem executa. E aí Exatamente. pergunto eu, será que ele não quereria ser, e é uma outra visão, querer ser eventualmente o ministro das colónias, porque de alguma forma ele é um colonialista Claro. convictíssimo, isso não há qualquer espécie de dúvida. E ele tem uma ideia para as colónias que não corresponde àquilo que ele assiste. Será que ele não tinha a pretensão de que, ao ser ministro das colónias, poderia reformular as colónias dentro daquilo que ele imaginava que elas deveriam Eu diria que é ser? impossível que não tenha tido essa ambição. Pois. É impossível. Quer dizer, naquilo que ele fez, nas visitas que ele fez Claro, a Angola, todas as denúncias, os relatórios, os relatórios. É evidente que ele não podia deixar de pensar nisso. Agora, o que eu não acho é que tenha sido o facto de não ser ministro sim, que tenha eu também virado não... contra o Claro. regime, Claro. que é aquilo que é acusado sempre, porque depois acusam sempre também o próprio Humberto Delgado Também. que são malucos ou que são invejosos. Sim, Quer dizer, mas exatamente. é sempre a crítica do poder em relação àqueles que o desafiam. É uma maneira é o desequilíbrio mental, quer dizer, nunca pode ter Exatamente. sido por motivos de Reais. Não, por motivos tão dignos quanto a luta Claro. política estritamente. É sempre por falhanços de personalidade, fraquezas e tal. Eu acho que não. Agora, ele com certeza que desejaria ser ministro das colónias. Eu acho que ele quis transformar toda... Porque ele tem esta ligação à África que é uma coisa que é notória, alucinada. É um homem de espaços livres, nitidamente, essa história dele andar a passear. Ele genuinamente gostava. A ideia de andar a passear com o leopardo e o leopardo vem comer à mão e ele vive sozinho lá perdido com o leopardo. Quer dizer, isso mostra que o tipo de pessoa também que ele é, mas acredito também que uma pessoa que tem alguns sentidos até éticos, embora dentro do seu espírito colonialista, porque ele vai sempre até ao fim lutar um bocadinho contra a independência das colónias, sim. pelo menos nos moldes em que se estavam a preparar, porque de alguma forma ele acha que as coisas não funcionam bem e ele quer genuinamente, acho eu, modificá-las. O choque maior dele terá sido mesmo do contraste entre a propaganda e a realidade. Claro. Aquilo que em Portugal e Que em se Lisboa dizia. se dizia Sim. sobre o que se passava em África e aquilo que que ele viu que se lá passava em África. e que ninguém lhe dava ouvidos. Ele não seria racista, mas era paternalista. Isto é, não tinha a visão de uma exata igualdade. Não, claro. Nessa altura não tinha. Mas na década de 30 praticamente também ninguém tinha. Não, os únicos que faziam isso e que já falavam de independência eram os comunistas. Os comunistas em França e Claro. Sim, mas mas o nosso cá. Partido O nosso Comunista não, o não. Partido que ainda aguentou até muito tempo até poder defender a independência. E de facto ele, quando foi da invasão ou da libertação de Goa, como se quiser dizer, Sim. ele não apoiou. Não apoia. E quando vai às Nações Unidas depois vai defender uma terceira via que nem é a independência, nem é o colonialismo, que é uma autodeterminação, Exato. que é assim uma coisa intermédia. Mas é muito interessante nessa fase, porque isso já na década de 60, Exatamente. que é a defesa que ele faz das etapas, de que primeiro é mais importante substituir a ditadura pela democracia Exato. e com democracia promover a autodeterminação. Pois. E vamos lá ver, isso era uma tese que também o Spínola vinha defender isso de certa maneira. O problema é que, se calhar nesses anos 30 ou 40, era se calhar havia o tempo para isso, possível. não havia movimentos de libertação. Claro. Portanto, como não havia movimentos de libertação, era o próprio organismo, o próprio sistema que gerava a mudança, que saía, a mudança que saía, a independência, a autonomia. Isso não aconteceu de todo em todo, e quando ele começa a defender isso já em 61, já iniciou a guerra. Isso já não faz sentido. Mas muito antes, ou seja, regressando a este final da década de 30, princípio da década de 40, que é quando ele começa a ter estas primeiras desilusões entre o que era a propaganda e o que era a realidade, é quando ele gradualmente se começa a afastar, e quando percebe que, apesar dos seus esforços de alertar, inclusive a Salazar, com as várias cartas que ele escreve, não tem nada porque o que ele devia estar à espera era exatamente, como a Margarida estava a dizer, de um voto de confiança de Salazar, para então, se acha isso e se tem esse diagnóstico, modifica as coisas. E o que acontece é ao contrário, porque depois o Salazar arrisca
depois discute-se se o riscou, se não colocaram o nome dele na lista para a Assembleia Nacional nas eleições seguintes em que ele tinha sido deputado, que ele foi deputado. Ele foi deputado em 34. Pegou-se com um dos bonzos do regime, que era o Mário Figueiredo, não é? Que era o grande amigo de Salazar. E era uma pessoa com uma importância enorme no regime, e que ele pegou-se fazendo uma ironia. Ele colaborava, escrevia muito bem, não é? E escrevia um artigo, acho que ele escreveu umas crónicas no jornal Notícias, em que ele faz uma metáfora à volta de uma orquestra, e depois, e no meio da orquestra, quem desafia, que era o tipo sinistro, é o Mário Figueiredo, que aparece e tal. E aliás, ele consegue o feito de se incompatibilizar com todos os ministros das colónias. Sim. Marcelo Caetano, o Sousa Machado. Era a tal história, como nenhum deles seguia. Não era Sousa Machado, era outro, qualquer Machado. Vieira Machado. Não é Sousa Machado, é Vieira Machado, exatamente. Como nenhum deles, no fundo, porque eu acho que a parte grave é que, apesar de tudo, nem Salazar nem o regime estaria disposto, quando havia acusações graves contra alguns dos grandes nomes do próprio regime, eles tentavam de alguma maneira contornar a situação e não tomar aquilo exatamente à letra. Claro. E aí é que é o problema, porque quando ele vê que faz as primeiras vezes que ele vem denunciar uma série de situações completamente de corrupção, disto e daquilo, e que as pessoas não só não são punidas, como até vão ser promovidas, premiadas, quer dizer, bolas, então nada disso. Essa é uma questão mais ampla, que é a questão da capacidade do poder aceitar as críticas e transformar-se em função das críticas. Qualquer poder, mas aquele em particular, pela sua permanência, não é? Claro, exatamente. E não só, e pelo tipo de situação, mesmo esta história, eu acho que mesmo que aquilo que o Henrique Galvão acaba por passar na prisão, e as situações até de ordem psicológica extremamente violentas, como é aquele caso porque eles retiram-lhe a certa altura a pensão. Além de estar preso, tiram-lhe a pensão. Portanto, ele deixa de ter meios de subsistência e vai fazer as traduções para sobreviver. Precisa de uma máquina de escrever, como é óbvio, e por uma desinteligência com o agente da PIDE que está a tomar conta dele em Santa Maria, pura e simplesmente é-lhe retirada a máquina durante uma quantidade de tempo, mais de um ano. Pois é a chamada tortura requintada. E eu tenho um processo de crime, mas a história fascinante é que ele está lá, preso em Santa Maria, e tinha direito a usar a máquina de escrever até para às 8 da noite. E às 8 da noite, os pidos que odiavam, não é? Estavam ali no corredor à espera, não entravam. Entretanto, ele dava-se bem com toda a gente, nomeadamente com as enfermeiras, porque ele era um galã, não é? Daqueles tempos. Claro. E tinha as enfermeiras, e então há relatórios da PIDE. Entrou a enfermeira Noémia, ouviram-se risos. Esteve lá 2 horas. Havia certos privilégios, por assim dizer, para este mas preço. ele tinha a máquina de escrever, e um dia houve um PIDE que chegou lá e disse: para cá a máquina, já são 8 horas, não entrego, estou a acabar, espera aí. E a certa altura o PIDE entra pelo quarto adentro para ir buscar a máquina, ele agarra na máquina e tira a máquina contra o PIDE e bate na porta e bate no PIDE. Há um processo de crime contra ele. Sim. Por ter estragado um bocadinho a roupa a farda do PIDE e a porta do hospital. Tem um processo de crime, e no processo de crime que eles vão lá instruí-lo, lá na própria quarto do Santa Maria, ele tem de responder. Vai lá um inspetor da PIDE, e está lá o advogado dele, creio que é o Vasco da Gama Fernandes, estava lá, e ele responde ao PIDE sentado na cadeira de costas. Portanto, responde de costas ao PIDE. Não, ele era insubmisso completamente. Não há qualquer pessoa que consegue estar perante a PIDE a responder de costas, sabendo que está preso, sabendo que não tem hipótese nenhuma, e ainda assim ele continua. Portanto, ele tem esse lado, portanto, da máquina de escrever, porque era de onde ele ganhava também, de onde ele fazia as suas traduções, mas é sobretudo a afirmação da sua individualidade. No fundo, ele é um individualista enorme. Também daí do motivo de fascinar o personagem é que ele está sempre a fazer a sua própria história, não é? Não é empurrado por história nenhuma, ele é que vai fazendo a história, e nesse sentido não são tantos os personagens portugueses como uma pessoa, não sei se haverá muitos noutros países, mas estes personagens assim, histórico, que tenham a capacidade de sobressair em relação à realidade que os envolve, sacrificando-se de certa forma, não procurando o seu bem-estar ou antes pelo contrário, ou o reconhecimento, e portanto sacrificando-se, mas ao mesmo tempo com um fito que é aquilo em que acreditam,
que é muito o seu ego, mas que é aquilo em que acreditam, acho que isso é fascinante. São exemplos para todos nós, porque essas pessoas iluminam-nos sobre a capacidade do ser humano de ser mais do que aquilo que é e habitualmente, não é? Portanto, obriga-te a dizer, e é quase contra a natura, não é? A pessoa sair do privilégio e do conforto e deitar tudo a perder. Exatamente, tudo, em nome de convicções permanentemente, e em nome da sua liberdade, claro, da sua liberdade autonomia. interna, que isso é que é muito interessante. O regime dizem sempre, não lhe perdoa. E dizem que são malucos. Era o Delgado, era ele, são malucos, e vai-se encontrando isto ao longo da vida, porque se encontrarmos noutros casos e noutras situações... Sempre porque isto é um perfil psicológico. Exatamente. E o poder também tem sempre essa maneira de reagir em relação a essas pessoas que individualmente põem em causa, porque é destruí-las pessoalmente e não pela ideologia ou por outra não, coisa. mas é de facto essa forma. Avançando um bocadinho no tempo, depois dos vários anos que ele esteve preso ainda nesta altura, foram 7 seguidos. Sim, 7 ou 8. Ele tem uma evasão fantástica do Hospital de Santa Maria, também com contornos novelescos, como diria, uma boa série. Um bom filme. Uma boa série, um bom documentário. Sim, e depois, obviamente, há sempre um acompanhamento da situação política. E em 58, avançando só um bocadinho no tempo e abreviando, há um empenho profundo também na campanha de... A fuga do Santa Maria é a fuga do hospital. Depois já é posterior. É 59. É 59. É 59, pois tem de ser porquê? Porque ele sai do Santa Maria e depois vai buscar refúgio assim, lá, na Embaixada da Argentina. E fica na Embaixada da Argentina e depois já não volta. Numa altura em que o Delgado estava na Embaixada do Brasil já. Mas em 58, portanto, em 58 é a campanha e depois deve coincidir mais ou menos em 59. Mas o que é interessante, porque pelo que nós lemos aqui no livro, é ele, Galvão, que convence convence o Delgado a candidatar-se à oposição e que diz quase... A certa altura diz-lhe qualquer coisa, isto é um ovo de Colombo, porque você pode se candidatar a Presidente da República e depois demite o Salazar, que o grande objetivo dele era sempre demite o Salazar. É esse lá também. O que é muito engraçado. Não é uma ruptura com o regime e com a Constituição. Não. Era um Presidente da República que demitisse o... O Salazar tinha esse lado. Não digo que ele já estivesse a antecipar a invasão do Trump na Venezuela para afastar só o Maduro e manter. Não se pode dizer que fosse essa antecipação, mantendo o regime madurista, não era isso, mas de facto ele tinha muito esse lado pessoal, ele não tinha grande ideologia. Vamos lá ver, ele era anticomunista. Era anticomunista, ideologia, ponto. Não tinha grande ideologia, não era um democrata por natureza e as suas revoltas eram um bocado aí nesse aspecto emocional, como disse, que era maltratarem os negros em África, ele revoltava-se. Era sobretudo a revolta, portanto, não era tanto a ideologia. Tanto que no assalto ao Santa Maria, de facto, os portugueses são os menos ideológicos. Onde está o Camilo Mortágua e os outros, porque os espanhóis estavam ligados à Guerra Civil de Espanha, tinham outros ligados a anarquistas. O Henrique Galvão despreza-os, não lhes dá... Aliás, eles mesmo durante o assalto ao Santa Maria, eles também vão entrar um bocadinho em conflito. Não, é o fascinante. Eu falei com o Camilo Mortágua, não é? Que era das pessoas que era um dos que estava presente. Que esteve presente. Eu estive lá com ele quando ele estava no Alentejo. E ele contava que na noite em que já estavam dentro de Santa Maria, que iam começar o assalto, o Galvão e o Souto Maior não se falavam. Estavam ofendidos, estavam amuados cada um na ponta do barco. Tanta coisa não podia correr bem. Só podia correr mal. E eles tiveram de mediar ali para conseguir que eles se deixassem. Porque havia uma guerra de egos, não é? Mais uma vez. O Galvão queria ser o comandante, o chefe. E o espanhol também. É que era também, mas depois ele então dizia que o espanhol, que o Souto Maior seria o comandante operacional, mas ele é que dirigia globalmente. O estratega. É que era o estratega. Mas, portanto, tem esse individualismo enorme, E depois vai refletir na sua relação com Humberto Delgado. Claro. Vão chocar os dois também diferentes. Humberto Delgado também era um bocado... Era um militarão. Sim, era um militarão, era um tipo daquele género, gostava de se exibir, não é? Era histriónico, era um personagem dele. Também com um ego gigantesco, convenhamos. Bem, mas como eu peço desculpa trazer a atualidade, mas esta tem sempre graça. Quando vimos agora o Trump
a dizer não sei se foi ao primeiro-ministro sueco, a dizer que já não está tão preocupado com a paz porque não lhe deram o Prémio Nobel da Paz, Sim. porque o teu país não me deu o prémio. Ele fala Sim, assim sim, Não, é numa mensagem. Portanto, quer dizer, estes Uma egos. criança de 8 anos não diria melhor. É o ego e a infantilidade. Bom, eles dois lá no Brasil entraram em grande guerra, o Delgado e o Galvão, desentendiam-se porque havia aquelas reuniões. O ambiente não era muito saudável. O ambiente dos exilados nunca pode ser muito saudável. não Era um pode ambiente ser. pesado. Mas ele também se queixou, ou pelo menos também houve, pelo menos da parte da comunidade da colónia portuguesa no Brasil, da comunidade portuguesa no Brasil, Claro, e dos que era próprios conservadora. brasileiros, exatamente, Claro. não sentiu aceito nem bem recebido. Não, Não. eram Bem. pessoas que antigamente ainda não eram da ação direta. Ele era da ação direta. O que ele queria era assaltar, Era ação roubar, direta. atirar, Ele queria fazer mudar. coisas. Ele queria mudar. E os outros não queriam, era fazer romarias E jantares, como ele diz. Romarias e jantares. Romarias e Ele, jantares. quando foi do assalto de Santa Maria, queixava-se de ter estado lá com um desses imigrantes ricos e que gastou mais no jantar que o convidou do que aquilo que ele precisava para comprar não sei quantas armas, que ele queria era comprar armas e estava ali a beber coquetéis que não lhe precisavam nada. Portanto, era um personagem nesse sentido muito criativo, não é? Muito criativo e que nessa época, eu vejo assim, nessa época não havia quem tivesse, podemos procurar, não havia ninguém que tivesse a coragem de fazer o que ele fez sistematicamente. Aliás, ao longo da ele vida. assumia-se como líder da oposição. Da Pois. oposição ao Salazar. Não fazia a coisa por menos. Exatamente. E não e sendo um esse partido depois, político, mais claro. uma vez, não sendo de um movimento ou de um partido Claro. político, normalmente o líder da oposição será o líder do movimento, ou de um movimento, partido ou quer que político. seja. Ele nunca querendo criar nada Era um disso, individualista. era ele. Não. Porque ele era individualista, ele via a política numa guerra de egos, numa guerra de pessoas, não como uma coisa particularmente ideológica. E, portanto, e depois era um grande escritor, é preciso lembrar sempre isso, porque ele era intelectualmente era uma pessoa Era Pois que brilhante. traduzir o Gene O'Neill, tinha correspondência dele com o Gene O'Neill, tinha coisas, era um intelectual ao mesmo tempo, é curioso, porque era um intelectual também, e portanto também tinha um certo desprezo pela ignorância das restantes pessoas no Estado Novo, dos restantes Claro. funcionários que eram, seja o ex-ministro Vieira Machado, esses tipos, que eram tipos que andavam ali sempre Mas também não depois. a receber as molas do Salazar, e ele achava superior, não que não as quisesse receber, mas tinha outra visão. Não que não precisasse delas, E não que não mas precisasse Mas tinha outra maneira os outros de... valores se levantavam. E depois temos o episódio, de facto, do Santa Maria, que poderemos aqui também Não, falar eu um que bocadinho tenho- eu que sobre os tenho- seus objetivos e as suas... Mas independentemente isto aí uma pequena história que eu achei sempre muito fascinante. Aqui há uns anos, durante uma investigação na Torre do Tombo sobre outras coisas, mas que metia também a questão do Santa Maria, achei absolutamente extraordinário, porque há um lindo menu com o nome cá em cima do Santa Liberdade, do jantar que eles oferecem no fim, porque ele Galvão, acaba por socializar bastante bem com os passageiros, Tripulação. mas sobretudo com os passageiros. Há alguma tripulação que se tenta passar inclusivamente, mas com os passageiros, sobretudo americanos, muitos que lhes dão, que de alguma forma mostram solidariedade. Então ele no fim oferece um jantar com um lindo menu extraordinário do jantar de despedida. Adaptando os nomes Não perdendo o bom gosto cénico de criar assim um momento de confraternização. Ele tinha muito essa noção também do aspecto cénico das coisas, não é? Porque como fez essa história da exposição de 34, da exposição de 40, de mais coisas da emissora nacional. E fez exposições comerciais, comissões coloniais em Luanda, anterior à exposição colonial cá. E teve participações ele tinha em muita estrangeiro. noção do cenário, do espetáculo e da importância disso. Ele era até... Aliás, o assalto ao Santa Maria é sobretudo uma ação cénica, não é? De simbólica. propaganda. De propaganda. Cénica e completamente. propaganda. É isso que os espanhóis não lhe perdoavam. Porque os Porque eles espanhóis, queriam algo de mais. Eles queriam. Até dizem espanhóis, o Sotomayor defende de que o Galvão nunca teve intenção de fazer golpe nenhum e de ir até a África e de ir Que era a ideia era ir a Luanda e nada disso, ir a Luanda. Não, o que ele quis sempre foi voltar rapidamente para o Brasil e fazer ali um grande palco, porque estava lá o Jânio Quadros, não é? E foi a sorte dele também. Que lhe tinha, Também por pouco tempo. por pouco tempo também, mas que lhe tinha sido solidário com ele. Francisco, podíamos fazer o enquadramento um bocadinho do que foi este momento, porque é um momento nuclear que Claro. todos os nossos Santa ouvintes Maria se lembrarão sobre Henrique Galvão e que associarão será ao Santa Maria.
Portanto, há também diferença de objetivos de Humberto Delgado e de Galvão quanto ao destino. Do lado do governo português, Salazar considera um ato de pirataria e está à espera que os aliados, como americanos e os britânicos, o navio, e os britânicos abordem o navio e prendam quem fez e da parte dele há sempre a afirmação de que foi um ato político e, portanto, considerando ser julgado, obviamente, como algo político e não um ato de pura pirataria. Poderíamos fazer um bocadinho um enquadramento Sim, dessa... isso é importante, isso é muito importante até, porque isso foi determinante na posição dos Estados Unidos da América na altura, porque o Salazar, como é evidente, na altura lançou um apelo a todas as nações aliadas, a Inglaterra, os Estados Unidos, provavelmente a França, enfim, com todas as nações atlânticas. Sim, os seus aliados da NATO, de alguma forma. Exatamente, os espanhóis também. Os espanhóis provavelmente Eu também creio que sim, que também tinha sido uma fragata qualquer ali, Lisa, ou qualquer, tenho uma ideia disso. Mas o que interessa é que ele procurou, chamando isto é um ato de pirataria e, portanto, ajudem-nos, somos aliados. E o Galvão tinha isso preparado porque, de facto, não deveria ser legalmente considerado um ato de pirataria, porque um ato de pirataria implicava que fosse para proveito próprio. Na definição da pirataria havia o lucro, a vantagem pessoal que era retirado do ato de pirataria. E ele defendia que era. E esse foi o momento de hesitação, se seria reconhecido ou não. E isso foi a sorte também de estar lá um Kennedy, que na altura estava a tomar o poder, estava estava a poder, e na conferência de imprensa, primeiro ainda enviou os aviões norte-americanos e os barcos, e os ingleses também. Mas depois os ingleses deram a desculpa que lhes tinha faltado combustível. Que tinham que voltar para trás. Tinham que voltar para trás, faltava-lhes o combustível. Estava sem combustível. Foi oportuno. E os americanos, por simplesmente, desinteressaram-se. Porque consideraram que não afirmaram explicitamente que deixavam à sua sorte o Salazar, mas desinteressaram-se. E deixaram estar, mas continuaram a acompanhar. Porquê? Desinteressaram-se no sentido de irem lá tomar pela força. Mas continuaram a acompanhar porque tinham lá 300 americanos ou 400, já não sei. Tinha lá uma quantidade de americanos dentro. Portanto, sim, mas a segurança deles não estava em risco. Perigo, não é? Pois, mas nestas coisas nunca se sabe, não é? Porque aquilo podia de repente descambar. São homens armados lá dentro, eles eram sim, poucos. Mas não era o objetivo. Não era a fazer principal reféns. preocupação. Não era, mas os americanos estavam sempre preocupados como acabar com aquilo e tirar de lá os americanos. Claro. É lógico, não é? Quer dizer, havia sempre um certo receio com isso. E tanto que foram os americanos depois que negociaram a entrega do navio ao Brasil, intermediários, portanto, o Galvão recusava-se a entregar aos portugueses, portanto, devolver à Companhia Nacional de Navegação. A CNN na altura, antecipando já a CNN mais globalista que vivemos hoje, mas com outras características. Mas na altura recusou-se, e então arranjou-se essa mediação de que o navio era entregue ao Brasil e o Brasil depois é que fazia a grande questão aqui foi o impacto internacional. Porquê? Porque o Salazar, habilmente, manhoso como era, o Manholas, como ele chamava num livro, ele editou um livro clandestino quando foi para o Brasil, fez sair cá um livro, cá um manifesto interessantíssimo, e que era, na traseira dizia, editado pela tipografia do Manholas, Santa Comba, o Manholas, chamava. E de facto, a manhosice do Salazar conseguiu que até essa altura, em grande parte, a ditadura tivesse oculta. Isto é, internacionalmente. Não havia nada. Era uma questão adormecida. Era uma questão adormecida, não era conveniente. A NATO convinha ter lá Portugal, não se fazia. O Salazar não levantava ondas, havia lá os Açores entregues. Que era importante, não podia. E portanto não havia denúncia da ditadura interna do que se passava cá dentro. E o Santa Maria foi de facto um grande estouro, uma explosão em termos internacionais. Porque vieram cá todos os jornais, saiu em todos os jornais, televisões, aviões, Parrimates fez descer em paraquedas. Aquele jornalista que caiu de paraquedas lá, e Parrimates na altura era uma publicação, sei lá, com muito impacto. Com enorme impacto. E portanto, o que foi importante, e isso é que foi a parte mais dura, penso eu, para o regime, e que foi a parte mais positiva, digamos, do assalto a Santa Maria. Foi a denúncia internacional, foi uma alteração da consciência mundial, porque a opinião pública mundial, que é um conceito que vai evoluindo ao longo do tempo, não é? Mas nessa altura deu um salto graças à ação do Galvão.
porque ele fez de repente, com um ato de pirataria que não tinha havido ainda, a pirataria, entre aspas, se quisermos, mas um ato de pirataria, com um ato ilegal, sem mortes, enfim, morreu lá o terceiro piloto oficial mas conseguiu que a opinião pública mundial, as pessoas em geral, em Espanha, em França e tal, nos Estados Unidos, no Brasil, né, soubessem que havia uma ditadura que levava pessoas a tomar aquelas atitudes. Porque aquela atitude do assalto ao navio representou na altura um evento com uma enorme grito impacto. Exatamente. Claro, Grito é um grito de desespero. É um grito de desespero que foi entendido. E isso é para mim a parte mais importante do Santa Maria. Claro. Foi, em termos desta sociedade mundial em que vivemos, ele contribuiu para ela alargar-se e subir, houve um upgrade da consciência mundial à volta de uma questão política que era o nosso Estado. E esse foi o primeiro momento de tudo o que se passou depois ao longo do ano de 61. Foi o anos horríveis, do regime, e depois as consequências para Henrique Galvão. Bem, Henrique Galvão, eu acho que estes personagens estão condenados a ter sempre um fim trágico. Um fim trágico. São sempre, isto é sempre uma tragédia, isto é um drama. Isto é uma tragédia grega mesmo. Completamente. Não tem hipótese nenhuma de ganhar um Oscar. Não tem hipótese nenhuma de ganhar um Globo de Ouro. Não vai ganhar. A não ser que tivesse pedido muito como o Trump e pedisse a alguém emprestado que sem uma medalha. E ele não pede. Ele não pede. Portanto, ele estava de facto condenado e a partir daí, como é evidente, foi para o Brasil. No Brasil tentou, já não tinha hipótese nenhuma de vir em Portugal. A mulher aqui, coitada, foi bastante perseguida. A mulher era uma senhora tradicional, mas que esteve sempre do lado dele, apesar dele ser-lhe profundamente ou sistematicamente infiel. Mas ela nunca aceitou fazer o papel que o regime quis. Claro. O regime tentou que ela fosse, sei lá, atacá-lo, pô-lo em causa, fazer guarda, ele não liga à família, e ela manteve sempre uma dignidade enorme. Francisco, há aqui um pormenor interessante. Para já a relação dele com a mulher, que trocam depois cartas, as cartas acabam por ser assim formais, ou seja, não haveria uma relação apaixonada entre eles. Não. E depois o facto deste casal não ter filhos e de ele ter adotado uma criança. É Beatriz. É fascinante a forma como é uma criança que acho que era filha de pescadores em Cascais, foi em Cascais. Sim. E que ele encontrou a pedir, não foi? Exatamente. E tratou-a sempre como filha, teve sempre um cuidado com ela, sempre procurou ajudar, fez tudo. É bonito nessa altura. Essas características que ele tem. Generosidade e altruísmo. Exatamente. Pois, ele não é. Ele era egocêntrico, mas não era egoísta. É egocêntrico, mas não era egoísta. Pelo menos humanamente não era egoísta. Penso que não, antes pelo contrário, até era bastante solidário e procurava ajudar. Mas não era em relação àqueles que ele consideravam que eram os maus. Os seus inimigos. Aí, completamente. Aí era intransigente. Completamente intransigente. E nesta fase final também ele afirma sempre, como nós já referimos, a ideia de primeira democracia, depois ao longo da década de 60, sempre que ele se pronuncia ele vai às favor de uma alteração vai às Nações Unidas e nessa altura já os movimentos de libertação estavam em força e portanto ele no fundo desenvolve uma tese e uma posição conservadora, digamos, ou reacionária em relação ao que estava a querer defender na altura, porque ele entendia que não era a altura da independência ainda, não estava o Estado para a independência, era preciso a democracia, mas era porque ele tinha essa visão não propriamente racista, mas paternalista, de que não estavam preparados e que era preciso, mesmo nos anos 60, quando já havia os movimentos de libertação, portanto, já não era fácil. Ele tornou-se uma pessoa já nessa altura já do passado, não é? Já não... Embora só nessa altura, nos anos 60, só o Partido Comunista creio que começou a apoiar as independências, porque há muito tempo não era por aí. Já é tardio. Já era tardio. E, portanto, sobretudo o Galvão é um personagem fascinante porque é um português que não aceitou a mediocridade, não aceitou a pequenez, quis voar mais alto. Com sacrifício pessoal. Com grande sacrifício pessoal, não olhando a isso, e quis voar sempre mais alto. Não era uma galinha, era uma águia. E com grande criatividade e coragem, uma certa dose de, pelo menos, de espírito temerário. Depois já alguma temerário, depois não é inconsciência, é temerário. Ele sabe que se vai lixar. Ele sabe que completamente, ele tem essa perfeita noção de que e mesmo assim não vou ganhar, mas tem de fazer.
É esse imperativo. Era um impulso. Que é um imperativo ético, no fundo, é uma questão ética que o move, movida por trás, ou sustentada também no egoísmo, mas é uma questão ética, é aquilo que ele acha que é o bem contra aqueles que estão a fazer o mal. Ele está convencido disso. Ele está nesse combate. Está nesse, combate. E para saberem mais sobre Henrique Galvão, sugerimos este livro, Francisco Teixeira da Mota, Henrique Galvão, o herói português, da Oficina do Livro. Obrigada, Francisco, pela sua participação. Lourenço, até para a semana. Até para a semana, obrigado. Nós voltamos no próximo episódio, noutro tempo e noutro espaço. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias.